aí, natalinos literários, como vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilos. Eu estou muito bem, de touquinha de Natal aqui, toda no clima natalino. E vamos para uma combo resenha hoje, pessoal. Sim, vamos conversar sobre o presente do meu grande amor. Vamos dar uma rápida pincelada aqui sobre este livro. E vamos conversar sobre um conto de Natal, uma canção de Natal, um cântico de Natal do Charles Dickens, mais ao várias, inúmeras, infinitas, loop infinito de adaptações dessa história aqui, que não tem nada de fofinha, de bonitinha, gente. Isso daqui pega meio pesado em várias situações. Já vamos conversar, tá? Fiquem até o final do vídeo, tá, pessoal? Quem tiver aí com pressa ou que, quer dar uma acelerada, aumenta aí a velocidade, curte as redes sociais, tá? Filmou, Scooby, Instagram e Scooby, né? Falei Scooby? Tá. Enfim, vamos lá. Gente, sobre esse daqui, então, o presente do meu grande amor são 12 histórias de Natal e organização da Stephanie Perkins. Ó, muito bonitinho, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, olha que fofo, gente, muito bacana, olha que amor. Deixa eu focar aqui, olha que bonitinho, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. E do que se trata então, gente? Esse livro aqui, ele é da Intrínseca, tá? Eu vou aproximar também aqui para que vocês vejam os 12 autores que fizeram, então cada um vai falar de uma historinha de Natal, tá? Vai contar uma historinha de Natal pra nós. Deem um pause aí se vocês quiserem anotar os nomes, tá, gente? São esses aqui. E são jovens escritores, pelo que eu percebi, tá? Então a gente vai ter uma orelha super grandona, falando um pouquinho aqui de cada um. Tá, gente? Como eu falei pra vocês, é da Intrínseca. O ano de publicação deste livro aqui foi 2014. E ele tem 352 páginas, tá, gente? São histórias juvenis, tá, pessoal? Eu acho que é assim para um público juvenil ou então um público assim, jovem adulto, sabe? Que são histórias assim que algumas têm uma dose de suspense, tá? Tem uma dosezinha de sobrenatural, são poucas. Mas a maioria, pelo menos das que eu li, eu comprei o ano passado, não li todos ainda, tá, pessoal? Eu devo ter lido uns 6 ou 7 contos. A maioria dos que eu li, então, são mais, assim, romances adolescentes, tá? Mas eu achei bem bacana até, tá, pessoal? Não é o meu estilo, mas eu acho que pro Natal, pra gente pegar uma coisinha leve, já que a gente passa o ano todo focando mais aqui no terror, né? Falando nisso, agora em janeiro vamos retomar o terror e suspense aqui no canal, tá, gente? Mas então, pra dar uma aliviada, eu acho que é bem legal, assim. Então, são essas histórias, assim, mais de romance, todas passadas no Natal. E agora, nós vamos para o nosso classicão. Ai, Dickens é Dickens, né, pessoal? Falando aqui da edição, é da Príncipes, tá, pessoal? Bem bonitona, olha que legal, a orelha bem trabalhada, bonitinha, tá? E essa publicação aqui, né, essa edição saiu em 2019 e tem 96 páginas, é só um conto de Natal aqui, tá, gente? Não tem outros contos, nada, tá? E eu vou ler um pouquinho pra vocês o que tem aqui na orelha que eles colocaram sobre o Dickens, tá? Charles John Ruffman Dickens nasceu na Inglaterra em 7 de fevereiro de 1812. Tinha que ser um aquariano, né? Para pensar na humanidade, só poderia ser, querido. E ficou conhecido como o mais famoso romancista inglês da era vitoriana. Adotou como estilo em sua escrita a denúncia e a crítica da sociedade de sua época. A gente vai conversar sobre isso também, tá? E uma de suas obras de maior sucesso, Oliver Twist, retratou uma vida de crimes como forma de sobrevivência daqueles que viviam à margem da sociedade. Focou em mostrar uma sociedade conivente com a desigualdade social, permitindo que parte dela fosse abandonada na extrema pobreza. Faleceu em junho de 1870 e em sua sepultura está gravado: apoiante dos pobres, dos que sofrem e dos oprimidos. E com a sua morte, um dos maiores escritores da Inglaterra desaparecia para o mundo.
legal, né? Ele deve ter sido incrível. E essa história, então, aqui, gente, ela é bem inglesa. Sabe aquela coisa de contar histórias de terror no Natal? O Rubens fala muito disso. É bem isso aqui, gente, porque ele mistura crítica social, ele mistura sobrenatural, ele mistura lição de moral e numa história de Natal que também é fofa, né? Tem o seu lado fofinho, legalzinho, bonitinho, mas tem toda essa outra coisa entremeada aqui, tá? Então vamos lá. Gente, aqui, eu vou ler também, eu fiz vários destaques aqui que eu quero ler pra vocês verem como é legal, tá? No prefácio, o Dickens diz o seguinte: neste pequeno livro fantasmagórico, eu me esforcei para dar uma ideia dos fantasmas, mas não para deixar os meus leitores abalados consigo mesmos, nem com os outros, com a estação do ano ou comigo. Que eles possam assombrar a casa de vocês de forma agradável e que ninguém queira se livrar deles. Do amigo fiel e servo de todos vocês, Charles Dickens, dezembro de 1843, que foi quando o livro então foi publicado. Ele escreveu isso daqui, gente, parece que em 6 semanas. Ele estava precisando de grana, então ele correu, escreveu esse conto aqui e na primeira semana vendeu 6.000 exemplares. Muito legal, né? Então nós vamos começar aqui, gente, com a história do avarento, mesquinho, mão de vaca, tio Scrooge. Tio Dude, tio Mude, tio Scrooge, tio Scrooge! Meu rico tio Scrooge! Ele vive numa casa linda e quente. Vou morar com ele. Trago meu chá. Está ouvindo? Trago meu chá. Estou indo, mestre Scrooge. Quando eu quero uma coisa, eu quero logo. O chá está servido, senhor. Cale essa matraca infernal e põe o açúcar. 1 mergulhinho, 2 mergulhinhos. 1 mergulhinho só chega, seu paspalhão. Pensa que dinheiro dá em árvores? Sim, gente, com ele. Então como é que funciona aqui? Eu tô vendo aqui as marcações que eu fiz, tá, gente? Que eu vou apresentar pra vocês mais pra frente, tá? A gente tem aqui, então, esse tio Scrooge, que ele é um senhor já, sei lá, dos seus 60 anos, e ele é exatamente assim como eu falei pra vocês. Ele trabalha, pelo que eu entendi, no escritório de contabilidade, alguma coisa assim. E ele é rico, ele tem grana. Mas ele é tão mão de vaca, tão muquirana, que ele tem só um funcionário e eles chegam a passar frio no inverno, porque ele não é capaz de gastar carvão pra, né, deixar o ambiente ali aquecido. Então vocês já têm noção de mais ou menos como é que é essa criatura. E aí chega no dia do Natal, né, ali, o dia que precede ali o Natal, vem o sobrinho dele, o Fred: ai tio, vamos passar Natal juntos, não sei o que, e ele: ah, não quer saber, que Feliz Natal, o que? Sai daqui, tô trabalhando daquele jeito, grosso, bruto. E aí vem o empregado dele, o funcionário dele, pede uma folga, ele já dá um discurso, sabe? Mas libera o cara, tá, vai, tudo bem, vai, né? Então as pessoas estão nesses preparativos para o Natal. Até que ele tá ali, né, reclamando, esbravejando, aquela coisa toda, né? Mas ele vai para casa, tudo, e ele recebe a visita do espírito de um ex-sócio dele, que é o Marley. Vai visitar, então, o morto, gente. Vai lá fazer uma visita para ele. E fala para ele que o rumo que a vida dele tá indo não é legal. Que ele talvez ainda tenha chance de se salvar. Senão ele vai ter um fim, né, drástico, trágico, como o do Marley. Porque o Marley também não era flor que se cheire. E aparece pro Scrooge todo cheio de correntes, com coisas penduradas, assim. É um espírito sofredor, né? Então fala pra ele: olha, durante os próximos dias aqui, não é bem dias, tá, pessoal, que ele fala, tu vai receber uma visita de 3 espíritos.
na verdade, tá? Isso o espírito do Marley falando pro Scrooge na casa do Scrooge. Ele tá lá, deitado na cama, já indo dormir. Ele diz que tu vai receber a visita de 3 espíritos, do passado, do presente e do futuro. Pra ver se o Scrooge se emenda, né, gente? Porque, olha, vou te dizer, tem gente que eu acho que nem vendo espírito dá um jeito na vida. Mas então, tá, o Scrooge fica ali meio, né, apavorado, claro, né? E fica, mas o que é isso e tal, não sei o quê. E aí aparece o primeiro espírito, gente, que vai fazer uma visita, então, pra ele, né, da noite, aparece ali pra ele, né? E ele começa a chamar os espíritos de espírito mesmo, porque ele começa até a ter intimidade. Porque ele vai entrar numa viagem com esses espíritos, né? Uma jornada. Ele vai fazer 3 viagens, então, com esses 3 espíritos, né? Cada um, né, diferente. Então, o primeiro que aparece para ele vai falar sobre o passado dele. Então, a gente vai ver um pouquinho da vida do Scrooge, que ele tem lá os seus motivos, né, pessoal, para ser essa pessoa, né, que ele é, porque afinal, né, nós somos quem a gente nasce do jeito que é, mas o ambiente externo também nos influencia. Eu acho que é metade, metade, né, pessoal? Então a gente vai ver como o Scrooge era pequeno, coisas que aconteceram com ele, coisas na adolescência até chegar na idade adulta. Isso o espírito vai com ele pro passado. Então ele fica como espectador da própria vida, né? E o espírito vai mostrando, ah, olha ali e tal, né? Como é que tu era, aquela coisa toda. Tu conhece esse lugar? Ah, claro que eu conheço, não sei o quê. E aí, gente, os espíritos vão usando frases que o próprio Scrooge falava, né? Lá, vida normal, no presente. Tipo assim, ah, os pobres estão passando fome. Ah, é melhor que morra menos gente, sabe? Umas coisas assim. Então o espírito começa a falar, né? Eles começam a ver várias situações e o espírito pega e solta uma frase dessa que ele mesmo falou. E ele, ah, você tá falando isso? E aí o espírito meio que dá uma olhada assim, né? Tipo, ué, mas não era tu que falou isso? Enfim, tá, gente? Então, nesta primeira viagem, nós temos o passado do Scrooge e conforme ele vai passando essas viagens, ele vai amansando o coração muito aos pouquinhos, tá, gente? Deixa eu ver o que eu marquei aqui pra vocês. A primeira parte aqui é... Ah, olha só o que o Scrooge fala. O sobrinho vai lá no início fazer o convite para ele passar, né, a noite de Natal. E ele, naquela hora que ele tá xingando o sobrinho, ele diz assim, ó: ah, se eu pudesse fazer o meu testamento, Scrooge argumentou indignado. Todo idiota que brinca com Feliz Natal nos lábios deveria ser fervido na calda do seu próprio pudim e enterrado com uma estaca de pinheirinho cravada no coração. Deveria mesmo. Olha só, viu, gente, como é meio pesadinho o livro? Ele tem umas passagens assim bem grotescas, tá? Pra vocês irem vendo como é que é o Scrooge. Então aqui eu vou ler uma outra passagem para vocês também, que aqui, né, daí o narrador vai nos contando também como foi esse dia, né, antes de chegar essa noite dos espíritos. Então as pessoas se preparando para o Natal, aquela coisa toda, se preparando para a ceia de Natal. E aí diz assim, ó: o Lorde Prefeito, na imponente fortaleza que era a sua residência oficial, dava ordens a seus 50 cozinheiros e mordomos para que houvesse uma celebração do Natal digna da mansão de um Lorde Prefeito. Até o pequeno alfaiate, que havia sido multado em 5 shillings na segunda-feira anterior por andar bêbado fazendo a maior baderna pelas ruas, preparava a sobremesa do dia seguinte em seu sótão, enquanto sua magra esposa, com um bebê desnutrido no colo, saía para comprar carne. Então, assim, é um mestre da denúncia. Vai dizer, isso daqui é fazer uma crítica social com maestria. Não é pegar e enaltecer um grupo e demonizar outro grupo. Não, é tu falar da humanidade de uma forma geral, né? Maestria.
E aí, gente, então nós vamos daí pra visita do... Então ele retorna, né, dessa jornada, né, pelo passado, e vai, né, chega ali, acorda assim na cama dele e pensa, ah, tem mais um espírito para vir me visitar, que é o espírito do presente. Então, né, numa determinada hora bate lá o relógio, né, porque o espírito do amigo dele, o Marley, né, o ex-sócio, fala, ah, quando badalar, tal hora vai vir tal espírito. Então ele já fica meio que esperando. E aí chega então esse espírito do presente. E aí vai levar ele para uma jornada pela casa do sobrinho, né, do Fred. Então chega lá, eles estão super animados, sabe, curtindo, se abraçando, fazendo jogos, tirando onda da cara do Scrooge, mas assim, o sobrinho respeita muito ele, gosta dele, sabe, apesar de tudo, e fala, ah, eu desejo que um dia meu tio venha passar o Natal comigo, não sei o que, bababá, e ele só fica olhando, e ele meio que começa a se divertir com aquela situação. E aí o espírito leva ele para outra casa, e aí ele vê o funcionário dele, que ele super maltrata, ele vai lá ver como está sendo a ceia desse funcionário. E esse funcionário tem vários filhos e um deles tem a saúde muito delicada. E ele ainda pergunta para o espírito, o fulaninho ali é o Tintine, parece o nome. Ele vai morrer? Qual vai ser o futuro dessa criança? Bem pequenininho, assim, desmilinguidinho, sabe? E o espírito, não sei, depende do andar da carruagem, né? Depende de como as coisas se desenrolam, mas eu vejo um futuro com aquele lugar da mesa vazio, que é o lugar onde o menininho está sentado. E aí o Scrooge já começa a ficar meio balançado assim com a história, né? E aí depois, então, eles retornam daí, né, gente? E o Scrooge, então, fica na espera do espírito do futuro. Aí, deixa eu ver aqui o que mais que eu marquei aqui pra vocês. Uma passagem que eu achei bem interessante, porque daí o Dickens vai fazer outra crítica, tá? Ele era cristão, gente, se eu não me engano, porque ele até fez livros sobre a história de Jesus. Eu vi um muito bonito num sebo e peguei, eu ia comprar e acabei não comprando, me arrependi. Mas vou voltar lá, eu acho que eu vou comprar. E aí ele fala assim pro espírito, eles estão falando de um pessoal ali que tá fazendo suas refeições e tal, porque os espíritos levam ele para andar pelas ruas, então ele vê as pessoas sem casa, as pessoas na mendicância, sabe? Pessoas que não têm, mal têm o que comer e nem tem como se aquecer, sabe? Então ele vai quebrantando o coração aos pouquinhos. E aí ele diz assim pro espírito, eu achei bem interessante. As pessoas, né, que fazem essas refeições, pelo que entendi, em locais assim públicos que oferecem, né, alimentação, enfim. Daí ele diz assim pro espírito, não é você que procura fechar esses lugares aos domingos? Scrooge disse, o resultado não é o mesmo? Eu faço isso? O espírito se espantou. Perdoe-me se eu estiver errado, mas isso é feito em seu nome ou, pelo menos, no de gente de sua família. Scrooge prosseguiu. Existem algumas pessoas nessa terra de vocês, o espírito retrucou, que reivindicam nos conhecer e que realizam seus atos de paixão, orgulho, maldade, ódio, inveja, fanatismo e egoísmo em nosso nome. Essas pessoas são tão estranhas para nós, para todos os nossos amigos e parentes, como se nunca tivessem existido. Lembre-se disso e que a culpa recaia sobre elas e não sobre nós. Isso daqui ele está falando, eu entendo, das distorções, não digo distorções da Bíblia, mas talvez da religião. Né, gente, com essa coisa de, eu guardo o sábado, não, é se guarda o domingo, se guarda qualquer dia. Então, essa conversa é sobre isso, tá? E aí, cada um tira a sua conclusão, tá, gente? Eu entendi como uma crítica, então, sobre esse negócio, tá? Sobre essa história.
E eu acho que é isso, tá, pessoal? Então a gente vai aqui se encaminhando pro final. Chega o último espírito e vai mostrar o futuro pro Scrooge. E aí eu não conto mais, né? Porque daí vai ser como essa história vai acabar. Aí a gente vai tendo uma esperança ali. Ah, tá, vai dar tudo certo. Só que chega ali nas últimas páginas, o Scrooge tem um comportamento que a gente fica com o coração apreensivo. Ai, não acredito, depois de tudo isso não é possível. Mas aí vocês vão lendo, né, e vão vendo como é que se desenrola. Muito legal, tá, gente? E sobre os filmes aí que eu assisti, tem, nossa, infinitas adaptações, né, gente? Eu assisti uma de 1984 que tá disponível no YouTube, eu vou deixar aqui no box de descrição, que é inglesa mesmo, gente, tá? Foi filmado na Inglaterra nos anos 80, dizem que é a mais fiel, tá? A adaptação desse conto, e eu já fui de cara porque é o clima londrino e é essa coisa que eu gosto, tá? A superprodução americana não é comigo. O que quer comigo? Muito! Quem é você? Pergunte quem eu fui. É muito minucioso para um fantasma. Quem é você? Em vida fui seu sócio, Jacob Marley. Pode sentar-se. Eu posso. Então sente-se. E eu assisti um desenho também, gente, que é de 97. Eu achei o desenho bem legal também, bem fiel. Tá disponível no YouTube e eu também vou deixar aqui no link, aqui no box de descrição, tá? E aí tem muita coisa disponível que vocês podem escolher, tá, pessoal? É Belle. Boas notícias, minha querida. Adivinhe o que eu tenho. Dê-me uma pista, Ebenezer. É pequena, é redonda e é de ouro. E tem a ver com o futuro. Uma aliança? Não, os lucros da minha primeira aventura comercial. Não é maravilhoso, Belle? Agora eu tenho certeza de que serei um sucesso. Pare de falar, seu desmiolado. E outra coisa, eu quero trazer alguém aqui pra vocês. Só um pouquinho. Gente, eu trouxe o Manolim pra vocês conhecerem, pessoal. Olha aqui, meu outro porquinho. Vocês lembram que eu tinha o branquinho, que se foi agora em abril do ano passado, abril desse ano. E aí eu comprei o Manolim, só que não dá pra fazer vídeo ainda com ele, gente, porque ele é muito arisco, ele me morde, ele é brabinho. É do signo de Áries, né? Tinha que ser brabinho. Deixa eu mostrar ele pra vocês, gente. Quem sabe quem é o Manolim, se vocês estão ligados aqui no canal e em literatura, vocês vão saber. Então deixa aí nos comentários quem sabe quem é o Manolim na literatura. Ó, já tá me mordendo. Ai, não morde sua mãe. Ai, gente, que bonitinho. O porco, meu novo porquinho. Esse daqui é uma outra raça, gente. Ele tem o pelo todo arrepiadinho, assim, cheio de redemoinho. Tá, literários. Vou mostrar ele pra vocês aqui, ó, já tá inquieto. Gente, desejo a todos um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que 2021 seja um ano muito melhor e que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo, pessoal. Dá tchau ali, Manolim. Até mais, gente.